Abre sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Nossas crianças vão estar indo lá para a sala para serem ministradas. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 1. Cinco, 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um pecador, sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na última Santa Ceia desse ano. Chegamos até aqui e queremos nessa noite ouvir a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra antes da ministração da ceia. Que a gente saia daqui entendendo, consciente daquilo que o Senhor quis trazer para nós nessa noite. Seja os que estão aqui, seja os que estão em casa, ou aqueles que vão assistir depois, que todos sejamos alcançados pela Tua Palavra, porque por isso estamos aqui, para ouvirmos a Tua Palavra, adorarmos o Teu nome, e sairmos daqui mais próximos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos vivendo um clima de Natal e Ano Novo, né? Já estamos aí nesse ambiente natalino. Eu não sei quantos gostam desse período. Quem gosta desse tempo aí, desse período de Natal, Ano Novo, levanta a mão. Quem não gosta, levanta a mão. Pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, né? Então, nós já estamos vivendo isso. Então, para alguns, é uma época boa. Ainda tem aqueles casos de pessoas que gostam do Natal, mas não gostam do Ano Novo. E tem gente que gosta do Ano Novo e não gosta do Natal. A gente vive esse momento. Mas uma coisa é certa, não há como escapar desse ambiente, dessa atmosfera de final de ano. Eu estava vendo Réveillon, vendo essa palavra, é uma palavra francesa, e quer dizer despertar ou acordar, em referência à nova etapa de vida que se inicia. Então, Réveillon quer dizer despertar, acordar. Então, dificilmente, para alguém, pode existir, eu creio que exista, né, nós brasileiros, mas dificilmente um brasileiro consegue olhar para esse período como um dia normal, como mais um dia. Dificilmente. Nós temos muita expectativa nessa virada, seja para pegarmos ânimo, para pegarmos força, seja para esquecer um pouco as tristezas, isso mexe com a nossa cabeça.
Dificilmente alguém diz assim, não, para mim é tudo igual, para mim tudo é a mesma coisa. De certa forma, sim, mas esse ambiente mexe com a gente. E se tem uma coisa que mexe com a gente nesse momento, é também as cobranças. Eu não sei quantos de vocês já estão se cobrando, né? Quantos já estão pensando assim, rapaz, eu lembro que no final, na virada do ano, eu fiz uma lista. Tem gente que faz lista, né? Tem gente que não faz, mas tem gente que escreve, pega a agenda, escreve lá suas metas. E talvez você já esteja se cobrando aquilo que você conseguiu concluir e aquilo que você não conseguiu concluir. Talvez você esteja se cobrando, começa a chegar próximo do final do ano e você olha assim, rapaz, eu estou muito aquém daquilo que eu imaginei que eu iria fazer. Eu pensei em fazer um curso, eu pensei em começar a malhar, começar a ir para a academia, e eu só fui uma semana, só fui um mês, só fui mês de janeiro, estava empolgado, comprei lá toda a roupa de ginástica e não usei mais, só usei uma semana. Eu não sei qual é a tua cobrança, eu não sei quais são as suas pendências, mas dificilmente alguém escapa dessa cobrança, dessa sensação de que faltou alguma coisa. Orei pouco, li pouco a Bíblia, frequentei poucos cultos, não fui tão bem ministerialmente falando, ou algumas cobranças que eu coloquei aqui, questão familiar. Eu tinha que ser um pai mais presente, eu tinha que estar mais junto do meu filho, da minha filha, eu tenho que sair mais com minha esposa, eu tenho que sair mais com meu marido, dar mais atenção, estou trabalhando muito. A questão familiar é algo que vem, nos acompanha, nos cobra. Eu tenho que estar mais junto da minha mãe, eu tenho que estar mais junto do meu pai. Quanto tempo eu não vou na casa deles? Quanto tempo a gente não fica junto, a gente não tem um tempo de qualidade. Então, a gente também se cobra por questões de família. Talvez você até ouça a sua esposa dizendo, poxa, filho, vê um tempo para a gente, vamos dar um passeio, vamos descansar um pouco. Ou o seu marido também falando, minha filha, vamos sair um pouco, vamos na praia, tem um pouco a gente tomar na praia. Então, a gente vive rodeado de cobrança. Coloquei aqui trabalho. Gente, cobrança do trabalho. Eu lembro muito, hoje eu pensando na mensagem, lembrei do pastor Paulinho, na época que ele trabalhava numa empresa grande, uma empresa muito grande, e às vezes eu também encontrava com ele, a gente começava a conversar, e ele falava da pressão que era para os vendedores, bater meta e tal, e aí eu lembro que ele me contava das coisas que aconteciam para a pessoa bater meta. Muitas vezes a pessoa fazia coisas difíceis, né, arriscavam para bater meta. Arriscavam o seu salário, arriscavam a sua reputação para bater meta. Conversando com um irmão da igreja que trabalhou numa empresa que era terceirizada da Coca-Cola, ele falava, pastor, você não tem ideia da pressão que é para a gente vender. A pressão, a gente vive acuado, tem gente que não dorme. Quando eles vão mandar embora, por falta de não bater meta, eles expõem a pessoa para causar medo nos demais funcionários. A gente vive estressado, a gente chega para trabalhar e não sabe se vai terminar o dia empregado. Uma pressão por meta. Então, o trabalho também causa essa pressão. Família, trabalho, religião. Meu Deus. Algumas religiões usam o medo, a coação. Usam uma série de ações, manipulam as pessoas para mantê-las sobre a rédea daqueles líderes inescrupulosos e trabalham com medo. Medo do inferno, medo do diabo, medo do que possa acontecer. Fazem de tudo para fechar o seu corpo, pagam o que for necessário para se sentirem seguras espiritualmente. E tem gente que se aproveita e põe medo para lucrar às custas dessas pessoas desesperadas. Ou, vamos pensar de uma maneira menos dramática, a gente mesmo se cobrando, poxa, eu tinha que estar mais junto, eu estava conversando com o irmão, e falei, pastor, vontade de sentar com o senhor um pouco, a gente conversar um pouquinho, essa correria, pastor, eu quero estar mais com o senhor, eu quero que a gente possa sentar para tomar um café, a gente ler a Bíblia junto, sabe, a gente fica o tempo todo se cobrando.
A igreja também, às vezes, causa isso, uma cobrança na gente. Poxa, eu não estou lendo a Bíblia como eu deveria. Eu não estou orando como eu pensei que eu deveria orar, como que eu acho que é necessário orar. E o pior de todos, talvez, pior do que a família, pior do que o trabalho, pior do que a igreja, é... Você imagina quem é? Hã? Nós mesmos. Essa aí, para mim, é aquela que acorda comigo e dorme comigo. E, às vezes, entra até no meu sonho. Às vezes, até dormir, na hora que você desliga, você acorda no sonho e está se cobrando. Rapaz, você não vai fazer nada. E esse ano, que ano foi esse seu? E você, meu Deus, nem dormindo. Se tem alguém que é pior de cobrança, sou eu mesmo, minha consciência, que me cobra. Sabe? Você está mal, você tem que produzir mais, você tem que ser mais efetivo, você isso, você aquilo. Isso fica na nossa cabeça de, meu Deus, me dá um alívio, por favor. Quantas mães não se cobram? Ai, eu sou uma péssima mãe. Ai, eu sou uma péssima mãe. Como que eu não vi isso? No dia eu estava vendo uma cárie na Mariana, uma cáriezinha. Aí a gente, como que a gente não viu essa cárie, Mariana? Vamos levar no dentista imediatamente. Meu Deus, por que a gente não viu isso? Mariana, por que você não avisou, Mariana? A gente se cobra o tempo todo. Mas a nossa autocobrança é a pior de todas. É a que nos adoece. Fica martelando, martelando, martelando na nossa cabeça. Então é isso que eu estou chamando aí de frustração. É aquilo que nos frustra de tal forma que até nos impede de agir. A frustração, essa sensação de estar devendo, de estar aquém do que deveria estar, essa sensação de cobrança, ela nos mexe tanto com a gente, que muitas vezes, ao invés de nos levar à ação, acontece o contrário, ela nos paralisa. Eu estava vendo a palavra frustração, vem do latim, e quer dizer deixar sem efeito. Frustração deixa a gente sem efeito, sem ação. Olha que coisa interessante, é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar aonde se deseja. A gente, quando está frustrado, ao contrário do que a gente possa imaginar, essa frustração não gera uma ação, mas gera uma paralisia. É como se, olha, agora não há nada que eu faça mais, não tenho mais o que fazer. Se esse ano não foi bom, o próximo vai ser pior ainda. Porque, mais uma vez, aí você começa a comparar um ano com o outro. Mais uma vez eu vou botar no papel, eu não vou cumprir nada disso que eu estou falando. Mais uma vez vai ser a mesma coisa. Isso causa um dano muito grande. Estatística, estava lendo algumas estatísticas, é, sim, um índice maior de suicídio. Porque a pessoa entra nessa paranoia. Estava vendo um relato de uma pessoa, poxa, é a pior época do ano porque eu não tenho família. Eu vejo todo mundo se reunindo em família, eu fico ali olhando, vou para onde? Vou para a casa de quem? Ou as perdas, a saudade, a dor, ou seja, irmãos, talvez a gente esteja falando aqui com muitas pessoas que estão se identificando com essa pressão, com essa sensação, porque por mais que a gente não queira, por mais que seja mais um dia que vai virar o ano, mas parece que a gente carrega tudo isso com a gente. Talvez alguém diga aqui, eu quero esquecer esse ano 2023. Eu quero que vire logo, porque eu não quero mais lembrar desse ano. Só que talvez você vire o ano e você perceba que o 2023 vai te acompanhar na sua memória, na sua mente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, baseado nesse texto que a gente acabou de ler. E a gente vai voltar nele para a gente comentar algumas coisas, depois a gente vai estar ministrando a ceia debaixo dessa palavra. Não de frustração, mas de renovo, de esperança, de tirar o fardo, de tirar o jugo, de tirar o peso, em nome de Jesus. Lá no versículo 1 de Lucas, capítulo 5, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, primeira coisa, ele estava no lago de Genezaré, a multidão comprimia, era muita gente.
Agora, imagina você ter que falar para uma multidão no mesmo plano que você, na areia, e muita gente te apertando. Como que você fala e as pessoas vão te ouvir? Então, o que acontece aqui? Versículo 2, ele viu à beira do lago, Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Guarda isso. Os pescadores estavam com os 2 barcos ali, e eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Isso tem porquê disso. Aí, versículo 3, o que Jesus fez? Ele entrou no dos barcos, o que pertencia a Simão. Eu fiquei em casa pensando, será que ele pediu licença? Olha só, não pense no Jesus aqui conhecido dos discípulos, tá? Nós estamos falando de um contexto onde ele estava chamando os discípulos ainda. Ele não tinha contato com Simão Pedro, com André, ele estava chamando, então ele é um desconhecido, de certa forma. Então, diz aqui, não diz que ele pediu, diz que ele entrou. Entrou no dos barcos. Tinham 2, ele entrou no dos barcos. E que pertencia a Simão, que é Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele pediu que afastasse o barco da praia, não pediu para entrar. Ah, dá licença, você é o dono? Qual é o seu nome? Simão Pedro. Posso usar seu barco aqui? Não, diz que ele entrou e ele só pediu, afasta para mim um pouco o barco. O barco estava muito próximo da areia, então ele afasta o barco. O que ele está fazendo aqui? Ele está usando o barco como uma plataforma, como um púlpito. A multidão junto, no mesmo nível. Como que ele fala? Então, ele vai para o barco ele pede, afasta um pouco, ele afasta um pouco, agora ele pode falar direcionado para a areia, para a multidão. E, gente, se tem um lugar que propaga som, é em praia. Já vimos coisas interessantes, Dani, que é lá da Ilha Itapuia, e o pessoal da Bahia que está assistindo a gente sabe do que eu vou falar agora. A pessoa está pescando lá, o pessoal está aqui na ilha, cuidado com o que fala lá no barco, tá? Cuidado com o que vai falar lá na canoa, porque o som da sua voz vem aqui na ilha. O mar propaga o som com uma beleza. Se você ficar cantando lá, vai estar todo mundo ouvindo você cantando. Então, Jesus usa aquela acústica do mar, e ele estando distante ali daquela multidão, como uma plataforma. Ele vai e faz isso, afasta um pouco. E aí, o que aconteceu? Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Ele sentou no barco e começou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Versículo 4. E a todos, ele disse, lance as redes para a pesca. Ele disse para Simão, leve o barco para mais fundo, e depois ele disse para todos eles ali no barco, lance a rede para a pesca. O que eu quero comentar aqui? Tinha uma frustração na mente daqueles pescadores. Havia uma frustração na cabeça daqueles pescadores e Jesus sabia muito bem disso. Ninguém falou para Jesus, nós ficamos pescando a noite toda. Ninguém falou. E Jesus, quando entra no barco, não comenta nada. Ele só pede, afasta para mim, e começa a pregar. Então, havia uma frustração no coração daquelas pessoas. Como pode haver uma frustração em você agora? Como pode haver uma dor em você, uma sensação de que você falhou, uma sensação de que você não fez o que deveria ter feito, uma cobrança sua, como pai, como mãe, como filho, como servo de Deus, eu não sei, como empregado, como patrão, eu não sei qual é a pressão que você carrega aí dentro de você. E às vezes, aparentemente, parece que Jesus não está nem aí para isso. Porque ele só entra, ele só usa a plataforma, ele só usa o barco como púlpito. Mas havia algo dentro daquele coração daqueles pescadores. Havia uma frustração no coração deles. Eles estavam lavando a rede. É uma profissão que ou você conhece ou você é totalmente... Você não consegue entender a mente de um pescador. Como que às vezes é frustrante você preparar toda uma rede. Lá na Bahia chama bater a rede. Não sei se é isso mesmo, eu ouvia isso lá, que é você passar toda a rede para o barco.
de terra para o barco, preparar tudo, ir para o mar, lançar aquela rede. Gente, eu já fui uma vez para nunca mais. Falei, nunca mais me chame que eu não vou. Porque é uma coisa exaustiva. Olha, a rede, quando é lançada, ela pesa muito. Aquela maré puxando aquela rede, depois tem que recolher aquilo tudo. É uma coisa complicada. É muito bonito quando vem muito peixe, quando os peixes começam a tentar pular, quando você vem. Essa é uma cena emocionante, você chora de emoção. Mas também é muito frustrante quando você tem todo aquele trabalho e recolhe tudo, e às vezes não vem um peixe, um peixinho, e às vezes ainda rasga a rede. Eles estavam lavando a rede ali. Jesus viu, eles estavam lavando, eles estavam assim, rapaz, estou cheio de sono aqui. Gente, essa noite o mar não estava para peixe mesmo. Que isso? Que coisa é essa? Meu Deus! Que frustração! E chega Jesus, pede para ir para o barco, não comenta nada. E uma coisa que eu queria comentar aqui, só um destaque aqui. Cuidado com a sua frustração que te faz tratar as pessoas mal. Cuidado com isso. Eu corro o risco disso, porque às vezes é tanta demanda, é tanta pressão, que às vezes alguém vem me falar alguma coisa, ou vem até me fazer uma surpresa, e eu posso tratar a pessoa igual um cavalo. Eu ali naquela pressão, a pessoa, pastor, e tal, e eu chego, meu irmão, não sei o que, a semana, no aniversário mesmo, estava agitado, fui no enterro de manhã, e daqui a pouco tocou meu telefone, eu falei, rapaz, o que é isso? É uma música, meu Deus, é cobrança, hoje, dia do meu aniversário, cobrança, e daqui a pouco eu desliguei. Daqui a pouco ligaram de novo uma música, de novo, mesma música, que é isso aqui? Quando eu vi, gente, telemensagem. Rapaz, eu nem sabia que existia telemensagem. Que existia ainda, né? Aí eu fui e falei, não, eu tenho que me acalmar agora. Imagina o trabalho que a pessoa teve de contratar, de ver, escutar o texto, de falar, de mandar, olha, é a família tal que está mandando para o pastor. Aí eu falei, eu tenho que me acalmar, porque se deixar você ficar tão estressado que você não tem mais paciência para nada. Aí eu fiquei escutando, aí no final falou qual era a família, eu fiquei todo bobo. Ou seja, se deixar você fica tão irritado com a frustração, com a dor, com as situações da vida, que você trata a pessoa mal. Eu imagino esses rapazes lavando a rede e Jesus entrando no barco. Ei, o que você está entrando no barco aí, rapaz? Sai daí. Já estamos aqui num dia horrível, passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. E você vem entrando no barco assim. Eles iam perder uma bênção tremenda. Às vezes a gente, pela frustração, a gente se fecha para novas portas que se abrem. Deus está dando escape no meio da frustração e você fecha aquela porta. Você pode adentrar o ano de 2024 assim, amargurado, se fechando para as oportunidades, desacreditando naquela porta que está se abrindo. Pela frustração de 2023, pela dor, pela perda, pelo mau humor, pelo estresse, pela correria, pelas perturbações. E olha que coisa interessante, eles não repreenderam Jesus, Jesus entrou e eles poderiam ter perdido a bênção. Pela frustração, isso me chamou a atenção. Hebreus 13, 2, olha que coisa interessante diz Hebreus 13, 2. Ele falando de hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Pela hospitalidade, alguns não sabendo, estavam hospedando um anjo, e nem tinha noção de que era aquilo. Eu lembrei daquela mulher, sunamita. É uma mulher sunamita que viu o profeta e falou, esse é um homem de Deus? Aí foi isso. Ela falou, esse é um homem de Deus. Ela conversa com o marido e falou, olha, esse profeta que vem aqui é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, porque eu vejo que ele fica de favor na casa das pessoas. Eu quero construir um quarto para ele, uma suíte para ele, eu quero botar uma escrivaninha, eu quero botar um papel para ele, para quando ele chegar, ele não ter trabalho de ficar pedindo favor para ninguém. Ele é um homem de Deus, eu percebi isso. E quando aquele profeta foi recebido naquele quarto agora que era dele, ele ficou grato e ele quis abençoar aquela mulher. E aquela mulher não tinha filhos. A princípio, eu não preciso de nada. Ela falou, ei,
o ajudante do profeta, essa mulher não tem filho. E ele profetizou uma criança para aquela mulher teve filho. Depois aquela criança passou mal, ele restaura a saúde daquela criança. E essa história da sunamita com o profeta, isso rendeu muito tempo, porque depois de muito tempo houve uma fome terrível na cidade dela, ela teve que ir embora. Quando ela volta, quem ajuda ela exatamente é aquele testemunho que ela tinha dado. Ou seja, irmãos, cuidado para que a frustração não te torne uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa fechada, uma pessoa que não se comunica. Minha esposa abriu o culto na quinta-feira passada com um texto que a gente ficou impressionado, de Provérbios, falando que aquele que se isola se torna uma pessoa egoísta. Aquele que se isola se torna uma pessoa egoísta, não consegue enxergar a realidade da vida, porque se isolou. A solução da sua frustração não está no isolamento, mas está na igreja, no corpo de Cristo, nos irmãos, no contato da comunhão, no amor, na mão estendida, numa palavra de ânimo. Nós vimos na quinta-feira na pregação. É como óleo precioso que cai e vem sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba, que vai até a orla dos seus vestidos. E a gente descobriu que a orla não é a gola, mas é lá embaixo, a bainha. Aquele óleo desce e toma ele por completo. É como o Monte Hermon, é como a neblina sobre o Monte Hermon. É como esse óleo também derramado na cabeça de Arão. Ou seja, há tanto algo que vem sobre a igreja, que vai derramando e descendo, e que vai tomando tudo. Ou seja, quando a gente se mantém unidos, por isso, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso da cabeça de Arão. Há coisas que são derramadas sobre a igreja, e só vai usufruir disso quem está aproximado, quem está junto, quem está no corpo, quem está vivenciando as dores e as alegrias do dia a dia da igreja. Só esses recebem, só esses usufruem, só esses são reavivados, são restaurados, são animados, são livres dessa dor da frustração. Mas parece que essa frustração, muitas vezes Jesus não está percebendo. Lembra de Lázaro quando morre? Alguém avisa antes, olha, teu amigo, aquele, olha que coisa. Jesus, aquele que o Senhor ama, está enfermo. Isso é uma carteirada, gente. Alguém que faz um convite desse toma aqui uma carteirada, sai daí e vem embora para cá. Já estou achando estranho você dizer que ama e não saber que teu amigo está doente. Porque o Senhor é Deus, Deus revela tudo para você. Você é o próprio Deus. Como que você não sabe que teu amigo está doente? Então tudo bem, já vamos ter que avisar? Então avisa dessa forma, diz assim, Jesus, aquele que tu amas está enfermo. E o texto diz que Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro. Vê lá, João 11, 5 e 6, Luiz. Olha o que diz o texto. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Parece uma contradição. Ele foi avisado de quem ele amava está doente. Aí ele ouve isso, fica mais 2 dias onde estava. Quando Jesus entra naquele barco e nem pede direito, só fala, bota mais para fora. Aparentemente, na nossa cabeça, parece que ele não está nem aí para aqueles homens que estavam lavando a rede frustrados. Parece que ele não está nem aí para aquilo. Parece que ele não está vendo o que a gente está vivendo. Mas versículo 4, lá do texto de Lucas, olha o que diz. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Ele usa o barco como plataforma, ele usa o barco como púlpito, ele prega, ele faz o sermão para a multidão. Daqui a pouco, quando acaba aquele sermão, ele olha para eles e diz para Simão, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos
lance as redes para a pesca. Do nada, ele começa agora a tratar dessa frustração. Irmãos e irmãs, entenda uma coisa: o teu Deus não ignora a tua dor, o teu Deus não ignora a tua frustração. Você lavando as redes, sem peixe, Ele não ignora as suas dúvidas, esse peso, essa cobrança, essas dúvidas que estão na tua cabeça, essa ansiedade de imaginar um próximo ano, como vai ser. Aparentemente, parece que ele não está nem aí, mas de repente, quando acaba o sermão, ele olha para eles e diz, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Sabe, ele sempre vai tratar do que precisa ser tratado. Por mais que a gente fuja, por mais que a gente tente dar uma volta, que a gente tente enganar, ele sempre vai querer tratar a ferida. Ele sempre vai querer chamar você para uma conversa, olho no olho. Como ele está fazendo nessa noite aqui, nessa ceia, nessa última Santa Ceia do ano. Ele está te chamando: ei, vem cá. Eu lembro quando eu era novo, garoto, eu sempre achava que Jesus falava com todo mundo, mas não falava comigo. Eu tinha uma frustração disso. Ele fala com todo mundo, ele não me enxerga, eu sou invisível para ele, ele não se importa comigo. Eu tinha essa impressão. Eu tinha essa sensação de que ele não me enxergava. Ele enxerga todo mundo, ele usa todo mundo, mas ele não me enxerga. E eu me culpava: acho que é pecado, acho que é isso, acho que é aquilo. E talvez você esteja também pensando isso, mas se você realmente crê que essa é a palavra de Deus, não fique agora se enxergando como uma multidão aqui, se enxergue como Anthony, se enxergue como Márcio Caride, se enxergue como Renata, se enxergue como alguém que está diante do teu próprio Deus. E ele sim se importa com o que está dentro de você, que você não conseguiu se abrir com aquela pessoa mais íntima. Ele sabe do que você está sentindo. Ele sabe da pressão que você carrega. Ele se importa. E eu lembrei da minha história da mulher samaritana, aquele diálogo com a mulher samaritana de água. Ele pede água, ela: como que você me pede água, que sou samaritana? E começa a conversar. Do nada, Jesus, daquele diálogo fala para ela: vai lá, chama o teu marido e volta aqui. Do nada. Vai, chama o teu marido, depois vem aqui conversar comigo. Aí ela vai dizer: não tenho marido. Respondeu ela, disse Jesus: você falou corretamente, você não tem marido mesmo não. Dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, ela disse para Jesus. Jesus mantém um diálogo com ela, conversa com ela, estimula a curiosidade dela sobre a água que mata a sede, e que depois que você bebe dessa água, nunca mais você precisa beber de nenhuma outra água. Do nada ele fala: chama teu marido. Por quê? Porque ele quer tratar o que precisa ser tratado. Jesus não é um Deus que faz de conta, um Deus que finge não estar vendo, um Deus que fica na superficialidade. Não, ele quer ser profundo, ele quer ser cirúrgico, ele vai aonde ninguém pode ir, até a divisão da alma, das juntas e das medulas. É apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus vai no profundo. O problema é que a gente faz uma manobra para não se deixar sondar por ele. Mas hoje, nessa noite, faça como salmista. Diga: Senhor, sonda-me, ó Deus. Examina, escrutina o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se abra para esse Deus que está falando com você agora pessoalmente. Não como multidão, mas como pessoa. E ele trata daquela mulher, e assim ele quer tratar de nós nessa noite. Vamos voltar ao texto, no versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mestre, a realidade é essa: olha,
a realidade é que nós ficamos a noite inteira. Eu vou te contar. O senhor chegou lá, pediu para ir no barco, tudo bem. Mas eu quero te contar, a gente não estava lavando rede, porque a gente ficou a noite toda tentando pescar e não pegamos nada. Essa é a nossa realidade. Mas há uma coisa interessante que aconteceu aqui. Pedro não tinha intimidade com Jesus ainda. Mas ele faz algo muito interessante, que eu queria que você e eu fizéssemos também essa noite. Ele vai dizer, olha, essa é a minha realidade. Tentei pescar a noite toda, tentamos, esforçamos a noite toda, a gente lançava a rede, aí alguém dizia assim, ei, vamos embora, já é a quinta vez, vamos embora. Não vai dar, hoje não está legal. Aí alguém, não, vamos mais uma vez. Isso acontece com o pescador. Eu vejo meu pai lá, é assim, vamos dar 2 lances, daqui a pouco dá 5, dá 10, e fica até, às vezes volta sem nada, às vezes se dá bem. E aí, nós ficamos a noite toda, ele fala a verdade. Ei, o evangelho não te chama para ser louco. Para você viver de utopia, não estou sentindo nada, eu estou ótimo quando você está mal. O evangelho, eu amo o texto que diz assim, está alguém triste? Ore. Quando você está triste, não vai ficar gritando, cantando não, rodopiando não. Está triste? Ore. Está alegre mesmo? Cante louvores, pula, grita, roda. Está doente? É isso? Chama os presbíteros, unge com óleo, para que seja curado. Ou seja, a Bíblia diz assim, dê nome aos bois. O que você está sentindo? Dê nome, porque por muito tempo, essa loucura religiosa queria encobrir nossos sentimentos. Toda vez, assim, algum tempo atrás agora, eu vi absurdos de pessoas que estavam em luto. Aí alguém, pastor, me perdoa porque eu estou falando isso. Eu falei, meu irmão, você está falando, eu estou aqui também falando dentro de mim. Pode botar para fora. Quem você está com medo, sem graça, porque eu sou pastor, e estou ouvindo você gritando, desesperado, dizendo por quê? Ei, quantas vezes eu grito por quê? A religiosidade faz, não pode, isso é blasfêmia. E o salmista que abriu o coração e dizia, onde tu estás, Senhor, que não vê a minha dor? Nossas orações precisam mudar, irmãos. Ele não quer alguém que fale bonitinho, ele quer alguém que seja sincero para ele. Senhor, eu estou cheio de medo. Eu estou cheio de medo de dormir e não acordar. Eu estou cheio de medo de pegar aquele resultado do exame. Senhor, eu estou cheio de medo aqui. Senhor, eu estou pesado. Senhor, eu não suporto essa pressão. Eu não consigo me comunicar com minha filha. Eu não consigo me comunicar com meu filho. Eu não consigo me entender com meu marido. Ele quer orações reais, verdadeiras. Mas nossas orações são superficiais. São religiosas. Simão fala, nós tentamos pescar a noite toda, não pegamos nada. Mas tem uma coisa que é boa em Simão. Ele diz assim, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele não tinha muitas informações sobre Jesus, estavam se conhecendo. Talvez aquele sermão no barco mexeu com Simão, com certeza. Aí ele diz, olha, a minha realidade é essa aqui. Tentamos, fizemos tudo. Mas como o senhor está dizendo, eu vou lançar. E é aí que está a grande questão. Aí que está. Nós não podemos permitir que a frustração roube a nossa obediência. Tem horas que você vai obedecer, mesmo não querendo. Como Thales Roberto canta, mesmo sem entender. Tem horas que você vai obedecer sofrendo. Tem horas que você vai obedecer mesmo sem querer obedecer. Eu estava falando com minha esposa, foi ontem. Alguém ligou para ela, falou algo, ela foi, tá bom. Ela falou, minha filha, o que aconteceu? Você tem que falar. O que essa pessoa te falou não é passível de tudo bem, é confrontar e dizer, olha, acorda, porque assim você fez comigo. Assim você faz comigo. Quantas vezes dá uma loucura na gente e a gente diz não para aquilo que não pode ser dito não, por causa da dor do coração, por causa da frustração, por causa dos traumas. E aí foi irmã Luzia. Aí houve uma questão do enterro, aí o enterro seria na segunda-feira, tudo certo. Aí eu falei, então vamos manter o passeio, vamos embora, e segunda-feira a gente vai estar lá. Quando foi à noite, a filha dela me liga. Jaciara, deve estar assistindo, Jaciara me ligou, pastor, deu tudo errado aqui, a funerária ligou, disse que vai ser amanhã domingo, mas pastor, fica em paz, não adie o passeio, vá passear,
eu entendo que o senhor não tem culpa, a gente vai estar bem lá e tal. Aí eu peguei, ela desligou, falei, amor, então vamos, passeio e tal. Aí minha esposa falou, ei, olha para mim, você esqueceu quem é a irmã Luzia? Você esqueceu a história da irmã Luzia, você esqueceu quem ela era, o legado dela, o amor dela, o zelo dela, as contribuições dela. Aí eu só levando, é verdade que todos vá, mas eu estarei lá. Aí daqui a pouco a menina ligou de volta, pastor, ei, fica tranquilo, vai ser na segunda mesmo. Ai, Senhor, glória a Deus. Então tem horas que alguém tem que te sacudir. Ei, está falando aí, cara. Aí você, opa, é verdade. Tem horas que alguém tem que sacudir você. Porque a frustração rouba a nossa obediência. A dor rouba o nosso papel. E é preciso alguém sacudir a gente. E Pedro não deixou a frustração de uma noite toda, tentando pescar em vão, roubar a obediência dele, mesmo sem conhecer Jesus. Ele não conhecia Jesus. Porque o senhor está falando, eu vou fazer. Não seja alguém limitado, irmãos, pelas suas memórias de experiências negativas. Vão ter momentos que nada vai parecer fazer sentido, mas não deixe de acreditar. Tem horas que a gente vai sem acreditar mesmo. Tem horas que a gente vai assim, Senhor, nem eu estou acreditando, Senhor. Nem eu estou acreditando. Me ajuda. Como aquele homem disse, me ajuda na minha pequena fé. Minha lógica e minha experiência dizem que não. Minha lógica, sou pescador. Ele conhece de pesca, a lua certa, a maré certa, a temperatura certa, tudo certo. Fomos para o mar, não pegamos nada. Como que agora de dia, numa maré errada? Porque eu, como leigo, eu falo para o pai da Dani, seu leigo, vamos pescar hoje? Vai pescar? Ele, vamos, meu filho, essa maré é horrível. Essa maré de vazante, essa maré de não sei o quê, a lua não sei o quê. Não, esse mês, essa semana, a pescaria é à noite, tal hora, tal horário, tal. Quando você se atreve a não ouvir e tentar pescar, você se dá mal, porque é verdade. Tem uma lógica. Mas eu sou leigo, eu vou. Aí, às vezes, você leigo, pega a canoa. Quantas vezes estou pescando lá, aí a gente está tentando pescar, aí passa alguém, começa a rir. O morador começa a rir de barco. E ela, estão no sol, que ideia. A maré errada, horário errado, local de movimento de barco, o peixe se esconde, tudo errado. Então, precisa alguém falar, e Jesus fala, na hora errada, já tinha ido no dia certo, na hora certa, não deu peixe. Agora, na hora pior, ele manda lançar rede. Mesmo assim, ele diz, mas olha, eu fiz tudo, não tem lógica, mas como você está falando, eu vou fazer. E aí, foi como Maria disse para aqueles serviçais, olha, parecendo loucura, ele encheu isso de água, ele encheu essas talhas de água, mas eu vou dizer para vocês, façam tudo que ele vos disser, faz, obedece. E a água se transformou em vinho, porque eles obedeceram. Faça tudo o que ele vos disser. Vamos voltar ao texto para a gente terminar e cear. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Eu não sei quem já viu uma pesca assim, eu já vi. É a coisa mais linda do mundo. Eles pegaram muito peixe, a ponto da rede não suportar. Eu não sei qual era o material da época. Hoje nós temos nylon aí, muito forte. Não sei qual era o meio que eles usavam naquela época, mas diz que deu muito peixe, a ponto de parecer que ia rasgar. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Gente, encheu os dois barcos. Ao ponto que começaram a afundar. O barco não estava aguentando. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor. Agora não é mais um qualquer, é o próprio Senhor.
porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Toda vez que a gente se encontra com o divino, toda vez que a manifestação do Cristo ressurreto se manifesta, a gente se prostra, a gente não tem como suportar, a gente se sente sujo, a gente diz, miserável de mim, sou pecador, sou homem de impuros lábios e habito no meio de uma sociedade impura. Vem essa consciência de pecado. Pedro, na hora que viu a deidade de Cristo ali, fala, Senhor, tem misericórdia, se afasta, eu sou pecador. E ele revela o chamado de Pedro, não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Isso é loucura, nesse horário, nessa lua, nessa maré, isso não tem mão de homem. Eles estavam perplexos. Versículo 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, todos que se tornaram discípulos, sócios de Simão. Versículo 11 me chama muita atenção, irmãos. Versículo 11 me levou às lágrimas. Olha o que diz. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, sabe como nós podemos encerrar o ano e começarmos o ano novo sem frustrações? Fazendo de Jesus o nosso maior alvo. Se você sair daqui fazendo de Jesus seu maior alvo, você pode não conquistar aquele carro, você pode não conseguir, como eu, estou lutando para botar o telhado de volta na minha casa, fazer uma pintura no meu quarto, fazer uma reforma há tanto tempo, eu posso não conseguir fazer esse ano de novo, eu posso não conseguir algumas metas que eu tanto sonho, mas se Jesus for meu alvo principal, as minhas frustrações são tratadas nele, porque se tem uma coisa que você pode deixar de ter muitas conquistas, mas se tem uma que você nunca pode deixar de ter, é ter Jesus como teu alvo, é Jesus como teu alvo do teu ano. Olha, muitas coisas podem não se realizar, mas que Jesus seja o alvo do teu ano. Eles deixaram tudo, aquilo que eles ficaram a noite toda sonhando, não com a quantidade de peixe daquela, muito menor, aquilo que eles ficaram com sono, cansados, desejando aquele peixe. Uma vez que Jesus se apresenta, eles largam 2 barcos de peixe e o seguem. Se nós colocarmos Jesus como um alvo maior durante esse momento, durante todo o momento da nossa vida, nós não seremos pessoas frustradas, porque o mais importante você já adquiriu. Como de manhã, tem coisa que acontece aqui que eu não sei explicar. E como o óleo que desce na cabeça, da barba, no vestido de Arão, e as pessoas que estão ali recebem, quem esteve de manhã recebeu. Eu não sei explicar. A ansiedade de um professor sentou em frente ao computador e falou, o que eu faço? Fechamos 2 Coríntios. Precisamos fazer a última aula, vamos fazer um café da manhã. Aí, Deus me direcionou para fazer uma prova. Aí eu preparei as provas lá, trouxe as provas. Aí tinha um grupo aqui, dividimos o grupo. A gente deu gargalhada. A gente ficou disputando um com o outro. Sheila arrasou, o grupo de Sheila arrasou. Foi tudo. Mas sabe o que é ambiente gostoso? O ambiente, nós não queríamos ir embora. Deu a hora, ficamos aqui até tarde. Vamos embora, gente, tem que fazer o almoço. Não queria ir embora. Então, como que eu replico isso de novo? Olha o que você está perdendo. Olha quantas coisas a gente perde por estar longe, igual Mical, olhando da janela. Ei, Davi está dançando muito, e não sei o que, não tem consciência. Quem não está debaixo desse lugar que recebe o óleo, não tem consciência do que nós temos e do que a gente recebe. A importância de estar aqui, a importância de estar junto. E de manhã nós falamos aqui, o que a gente falou de manhã? A diácono Patrícia falou
Eu falei assim, gente, quem quer falar alguma coisa de 2 Coríntios aí, que marcou a sua vida nesses quantos meses? 5 meses estudando 2 Coríntios. Aí um falou, outro falou, aí Patrícia falou, no final da aula, pastor, o que me marcou foi que eu descobri, na verdade até em 1 Coríntios, que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou na mente do homem, não é algo que eu vou receber, não é a rua de ouro do céu, não é nada disso, mas é a revelação de Jesus Cristo. Por muito tempo a gente cantou, a gente ensinou isso, que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. De certa forma, sim. Mas lá o próprio texto diz, e ele os revelou. A revelação que ninguém passou, estudioso, nenhum sacerdote, nenhum fariseu, saduceu, nenhum escriba pensou. Foi aquilo que Deus preparou, se chama plano de salvação, se chama Jesus Cristo, morrer pelos pecadores. Ninguém nunca pensou nisso. Essa revelação foi dada a nós. O melhor de Deus não está por vir, como nós cantamos durante tanto tempo. Por isso que a gente fica frustrado. O melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir. O melhor já veio e se chama Jesus Cristo. Se você tiver Jesus Cristo como seu maior alvo, nenhuma falta você vai ter de coisa nenhuma, embora você tenha. Serão faltas naturais, mas não serão faltas de te desesperar, porque o melhor presente você e eu já temos e se chama Jesus. Se chama Jesus. É isso que nos faz sonhar, é isso que nos faz levantar, é isso que nos faz profetizar sobre 2024. Como Moisés falou, Jesus, como ele falou, Deus, se o Senhor for comigo, eu vou, se o Senhor não for, não vou. Se Jesus estiver com a gente em 2024, eu vou, mas se Ele não for, não vou. Se Ele estiver com a gente, nós temos tudo, nós não precisamos de mais nada. Uma mulher chamada Ana sonhou em ter um filho, chorava em ter um filho, sofria porque não tinha filho. Ela sofria muito, até que um dia o profeta falou a Eli, você terá um filho. Quando ela tem Samuel, o filho do sonho dela, o que ela faz com o sonho dela? Ela deposita no templo do Senhor. Ela entrega o sonho dela, por quê? Porque ela sabia o que era maior para ela. Era maior para ela o Deus que ela servia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 ao 28. Terminando já. E disse ela, olha a Ana dizendo, meu Senhor, viva a tua alma, ela dizendo para o sacerdote. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino, orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ela deixa Samuel no templo, e ela vai embora. Mães e pais aqui, entregue o seu filho ao Senhor. Sabe, ofertem ao Senhor. Diga ao Senhor, o Senhor me emprestou, mas ele é teu, ela é tua. Eu te oferto, meu filho. Meu filho, a partir de agora, é teu. Eu vou administrar, vou cuidar com zelo, vou amar, mas ele te pertence. Por quê? O maior alvo tem que ser Jesus na nossa vida. Eu sonho com algo, eu desejo algo. Estava vendo um carro, eu falei, poxa, eu queria tanto comprar um carrinho automático. Sou todo enrolado com marcha, um automáticozinho resolvia. Queria, no meu aniversário, dar uma passeio com minha esposa, né, pegar um carrinho com ela, dirigir. Uma vez eu dirigi, ela ficou apavorada, com o olho... Eu não enxergo da vista esquerda. Você ter noção de espaço, enxergando uma monovisão, é horrível. Você tem que se adaptar. Tanto que quando eu estou andando na rua, eu me arrasto, eu me arranho todo. Então tem uma adaptação, claro que se adapta. Mas por isso que às vezes eu tenho medo. Fábio fala, pega o carro aí, pega. Eu falo, rapaz, Fábio, teu carro é enorme. Eu quero um carro bem pequenininho. Para depois eu ir me soltando.
Então eu tenho um sonho. Aí eu olho para a parede do meu quarto e falo, rapaz, a parede está toda manchada, cara. Puxa, vou ter que pintar isso. Tem um sonho, às vezes dá uma angústia na gente. Aquele sofá, trocar o sofá, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Agora minha telha, se alguém passar lá, vê minha telha como está toda desfigurada. Tem um sonho. Você também tem. Mas nós não podemos dizer para você aqui hoje que você vai realizar. Nós não podemos garantir nada. Agora, uma coisa só que a gente pode sair daqui garantidos para tratar nossa frustração é colocar Jesus. Coloca Jesus. Está preocupado com seu filho? Coloca Jesus. Está preocupado com a sua filha? Coloca Jesus. Seu marido, seu casamento, coloca Jesus. Você viu o que eles fizeram, gente? Isso não parece coisa de doido. Largaram tudo. Eu fico imaginando os outros pescadores. Rapaz, que beleza! Largaram tudo. Os caras são doidos, cara. Largaram tudo, gente. Paz, ele falou para mim, você é doido, cara. Você sabe o que é você se formar na UF como psicólogo? Você sabe o que importa? Você sabe quanto você ia ganhar, em média? Você está de brincadeira, larga isso tudo aí, cara. Dá um jeito, aperta daqui, aperta dali, mete a cara nos estudos, larga todo mundo para lá e vai viver, você vai ser, rapaz, você já tem tudo. Teve um doutor, médico, que falou, se te oferecerem para ser rei, se você tiver um chamado pastoral, recuse, porque vai ser muito pouco diante do teu chamado. Esse cara é médico. Martin Lloyd Jones. Pastor Paulinho gosta dele também. Cara fantástico, médico, formado, largou tudo para servir ao Senhor. Se tornou um dos maiores pregadores, acho que um dos maiores do mundo. Martin Lloyd Jones. Tudo que você pegar dele, lê que é bom. Tem horas que a gente faz coisas que ninguém vai entender. Todo mundo vai criticar, você é maluco, você está deixando um barco cheio de peixe, você é doido, você ficou a noite toda tentando pescar, agora você, porque Paulo disse, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho é esterco diante da revelação do Evangelho. Irmãos, saia daqui hoje com esse alvo. Saia daqui com essa certeza, diante de tantas incertezas, de como será o nosso ano. Você pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Depois o pastor Paulinho vai estar conduzindo esse momento de ceia. O pessoal do louvor já vai estar subindo. Eu quero só orar. Eu não sou diferente de vocês. E minha personalidade é uma personalidade que me faz me cobrar muito. Eu fui uma pessoa privilegiada porque Deus foi na minha família e restaurou meu pai e minha mãe antes de eu nascer. Quando eu nasci, a coisa já estava arrumada. Meu maior problema foi no colégio, foi quando eu me descobri estrábico. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Esse pequeno problema aqui, ele que foi o causador das minhas maiores frustrações, dores. Isso impactou em toda a área da minha vida. Então, até hoje, você pode me ver pregando, falando, dando aula. Se alguém me chama para pregar fora, até hoje eu luto para dizer não. Então, olha, eu não vou, porque eu sempre me vejo incapaz. Eu sempre me vejo acuado, eu sempre me vejo o mais feio, o que não vai dar certo. É algo que eu luto diariamente. Eu não sei qual é o seu caso, eu não sei como você lida com as suas questões do passado, do presente, eu não sei o qual você lida com o seu pecado, com o que você fez, que você é lembrado todo dia.
Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, mas você esconde coisas que te machucam todo dia, lembranças, coisas que você ouviu e talvez isso te acompanhe. E, meu irmão, a coisa mais linda do Evangelho é que o Evangelho é um Evangelho de oportunidades. Ah, como eu amo quando ele diz assim: venham a mim todos que estão cansados. Eu amo isso. E a nossa igreja não pode se tornar um lugar de tornar pessoas cansadas, pressionadas, oprimidas, porque ele diz que ele vem a mim os cansados, sobrecarregado. Está sobrecarregado, irmão? E olha o que ele diz: e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nas minhas inquietações, eu preciso todo tempo fazer isso. Senhor, essa é a minha realidade. Eu fiquei tentando pescar a noite toda, eu estou aqui lutando para dizer não. Mas, Pai, diante da Tua palavra, eu vou dizer sim. Passei uma semana braba, porque foram 6 sepultamentos em 2 meses, menos de 2 meses. Um deles era o jogo do Flamengo, estava na situação toda, uma confusão. Jogo do Flamengo e Palmeiras, quarta-feira. Eu estava tão exausto, que eu falei assim: rapaz, só um jogo desse para eu extravasar. Isso era no domingo. Aí quando foi na segunda-feira, Gabriel, tio, vamos no jogo do Flamengo e Palmeiras. Eu falei: Gabriel, Deus está te usando, porque eu pensei nessa situação. Vê aí, comprou ingresso, R$60, pá, tudo certo. Aí quando foi, isso foi segunda-feira, quando foi terça-feira, pastor Roberto da Nova Vida: pastor Davi, tudo certo para amanhã? Eu, não, pelo amor de Deus, o quê? Thaís, o que aconteceu? Pastor, eu estou fazendo exame, eu estou com a cabeça mil, pastor, esqueci. Falei: Thaís, tudo bem, Thaís, também estou com a cabeça mil, é assim mesmo? Pastor Roberto, olha só, não falei o que era não. Pastor Roberto, olha só, tem como trocar não? Botar para o final do mês? Aí ele: pastor, não tem como, é só pastor convidar de fora esse mês, não tem como. Eu falei: então, eis-me aqui. Biel, vê alguém para dar um ingresso. Aí Vani, consegui Vani. Vani ficou tão emocionado que no culto me deu um beijo no pescoço. Aí eu fui embora o jogo. Aí no dia do jogo fui para Nova Vida. Eu e minha esposa, minha velha de guerra, junto domingo, comigo, vamos embora. Aí preguei lá. Cheguei em casa, fui ver o jogo da televisão. Tudo o que aconteceu, tá lá Vani, tirando onda no meu lugar. Aí ganhou, o Flamengo ganhou, né? 3-1, sei lá. 3-0. Olha só. Então lá, e eu lá, daqui a pouco o pastor Roberto: pastor Davi, mandou uma mensagem: qual o seu Pix? Aí eu: pô, meu mano, não, vou te dar meu Pix. A gente não tem isso. Você pega lá na igreja, eu pego. Não tem negócio de Pix pra gente. Esquece esse negócio. Ele: não, você não está entendendo. Tem uma irmã da igreja querendo abençoar você. Olha só, gente, perdi R$60 no ingresso. Olha o que Deus faz. Aí eu falei: pastor, aí eu dei. Aí esqueci, daqui a pouco quando fui olhar minha conta, gente, uma oferta de R$1.000. Parece coisa boba, mas sabe o que é? Tem coisas que a gente parece que piora as coisas. Você quer ter um alívio, parece que piora as coisas. E Deus está te provando para dizer: rapaz, vai em direção. Por quê? Porque eu quero. A questão não é o dinheiro, irmãos. Vocês sabem disso. Esse dinheiro eu nem gastei, eu tive que usar para pagar a conta da igreja. A questão não é o dinheiro, mas é a sensação de que eu estou sendo visto por Ele. Você não está esquecido do teu Deus. Ele te vê.
Senhor, nós queremos tomar essa ceia, tomando posse desse presente maior, que é o Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco, que ouve, que sabe, que se importa, que vê, que tem ouvidos para ouvir, que tem olhos para ver. Os seus ouvidos não estão tapados. Ele te vê, irmãos, Ele te conhece, Ele quer tirar o peso, Ele quer tirar a cobrança, Ele quer curar a sua frustração. Deixe-se ser curado, deixe ser tratado. Que saiamos daqui deixando todo o peso para trás, deixe toda a carga para trás. Viva o melhor tempo da sua vida, porque o melhor presente você já tem, que se chama Jesus Cristo. Aleluia.